Oi gente, tudo bem? Essa aula tem como título Anarquismo e Protagonismo Feminino. A gente vai entender melhor a relação que existiu entre as ideias anarquistas no Brasil e o reforço do movimento feminista por aqui. Para começar, é importante que a gente esclareça melhor para quem está acompanhando o que os historiadores chamam de anarquismo. Anarquismo foi uma teoria social que ganhou força no mundo do século XIX, que era basicamente contra o Estado, ou seja, contra as formas de governo, contra o capitalismo, contra todo esse sistema econômico e também com a igreja, contra a igreja, ou seja, de uma forma geral os anarquistas eram contra toda e qualquer forma de exercício de autoridade de uma instituição. E foi uma ideia que surgiu na Europa no século XIX, mas que é trazida para o Brasil também e tem uma forte influência sobre o movimento operário brasileiro no início da década de 20. Os anarquistas também achavam que era necessário uma revolução social que acabasse com essas formas de opressão que eu falei, né? O capitalismo, o Estado, a igreja, diminuísse a desigualdade social entre os homens, e a maneira de fazer isso é o que eles chamavam de ação direta, ou seja, que os trabalhadores se organizassem e agissem direto contra aquilo que os oprimia, né? Essa forma de pensamento ela vai ter no Brasil uma relação direta com o crescimento da luta pelos direitos das mulheres, o que a gente chama de feminismo. Por isso até, inclusive, tem aqui essa sugestão aqui de igualdade, né? Ou seja, no Brasil, nesse contexto, houve uma aproximação de ideias do anarquismo com o feminismo. A gente vai ver como é que foi esse processo e por que aconteceu dessa forma. Primeira coisa, a gente tem que falar de que existia um feminismo brasileiro anterior à entrada das ideias anarquistas no Brasil. No século XIX, existiam algumas organizações que queriam a ampliação dos direitos das mulheres, né? Mas tudo isso veio muito aos poucos. Então, por exemplo, foi no início do século XIX que as mulheres começaram a ser autorizadas a frequentar as escolas, veja só, e depois, já mais para o final do século XIX, que foram autorizadas a frequentar o ensino superior, as faculdades. Vale a gente ficar atento que a autorização a frequentar não quer dizer que isso era bem aceito socialmente. O Brasil tem uma tradição bastante antiga de patriarcado, ou seja, de famílias masculinas, de liderança masculina, né? E predominância dos homens nos papéis de poder. Isso existia também no século XIX e esses avanços, eles foram muito assim, foram mais exceção do que regra. Mas é importante a gente perceber que já existia um movimento no sentido de garantir a ampliação da participação feminina na sociedade. Quando é que esse movimento se amplia de maneira assim, bastante decisiva? Muito por conta da industrialização. Ou seja, quando começam a surgir no Brasil as primeiras fábricas, sobretudo aí a partir da década de 10 do século 20, né, as mulheres elas começam a se oferecer também como força de trabalho, a ocupar esses postos de trabalho nas fábricas. E isso faz com que a participação feminina nesse movimento de modernização no Brasil seja bastante importante e comece a crescer. A gente tem que prestar atenção que isso não quer dizer que essas mulheres eram aceitas sem nenhum tipo de discriminação. Existia discriminação salarial com as mulheres, por exemplo, né? E ainda existia um pensamento muito forte na sociedade de que as mulheres deveriam se ocupar das tarefas domésticas. De toda maneira, a industrialização ela traz esse tema mais para o debate. Com o surgimento dessa classe operária no Brasil e o aumento do número de operários e trabalhadores, isso passa a ser um tema também da discussão dos movimentos operários. No Brasil, na década de 10, a principal referência que existia dentro dos movimentos operários de ideia para a transformação da sociedade era o anarquismo. Por isso é que existe essa associação aqui no Brasil. Os movimentos por ampliação dos direitos das mulheres, no seio do movimento operário, dentro do movimento operário, eles surgem numa associação direta com as ideias anarquistas. Muitas dessas mulheres anarquistas, elas se envolveram, por exemplo, na Greve Geral de 1917, que foi um movimento muito importante, e elas acreditavam que a emancipação social, ou seja, libertar-se do capitalismo, tinha que vir
juntamente de uma emancipação de gênero, né? Ou seja, que as mulheres pudessem se emancipar também da opressão de seus maridos. Isso é muito importante, porque mostra já uma transformação e uma intensificação desse movimento por igualdade de gênero, que é o que a gente chama hoje de feminismo. Só que, como tudo, né, a história mostra isso, que as conquistas, elas por vezes são muito lentas, elas fazem parte de um processo histórico. No caso do Brasil, por exemplo, a participação política das mulheres, ela só começa a aparecer, e mesmo assim muito pouco, lá no fim da década de 20, com a primeira mulher que consegue autorização judicial para votar, porque o voto no início do século XX era masculino, tá? E anos mais tarde, a primeira prefeita. Mas veja, tudo conseguido na justiça, com muita dificuldade. No Brasil, as mulheres só foram autorizadas a votar no governo de Getúlio Vargas, a partir de uma lei que saiu em 1932, sendo que a primeira vez que as mulheres foram às urnas em nível nacional foi em 1933, para a eleição de Assembleia Nacional Constituinte. Ia fazer uma nova Constituição para o Brasil, as pessoas foram votar e foi a primeira vez que houve participação nacional de mulheres. Isso é interessante a gente perceber, porque na década de 30 já havia outros movimentos pelo mundo no sentido de aumentar a participação das mulheres, aumentar o protagonismo feminino na sociedade. O mais conhecido deles foi o movimento das sufragistas na Inglaterra, onde havia uma organização pública no sentido de garantir o direito a voto. Nessa época ainda tinha gente que pensava que a mulher não tinha que votar porque ela estava submetida ao marido. O que essas mulheres mostraram é que elas não pensavam dessa forma. E o movimento feminista no Brasil foi muito importante para a garantia desse direito, que veio com Getúlio Vargas, mas não caiu do céu, né? Foi fruto de muita luta dessas mulheres. Aliás, um outro fator externo que tem uma relevância muito grande na relação com a conquista do protagonismo feminino na sociedade é esse aqui, né? O efeito da guerra. O que acontece? Lá na Europa, no início do século XX, há duas grandes guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Fora uma série de conflitos de bastante impacto. O que aconteceu nesses países lá da Europa e que teve reflexo no Brasil? Eles necessitaram de mão de obra nas fábricas para produzir os mantimentos, para produzir as roupas para as tropas, os armamentos. Então, isso fez com que lá na Europa se ampliasse a participação feminina no mercado de trabalho. Isso se tornou uma tendência mundial que chegou aqui no Brasil também. Então, repara como é que o mundo está conectado, né? Hoje mais, mas de certa maneira esse mundo do século XX também está bastante conectado, porque essas mudanças na Europa, elas têm desdobramento aqui no Brasil também. Para encerrar e para que fique bastante claro um dos pontos centrais dessa aula, é a existência de uma relação direta entre movimentos sociais, né, como o movimento dos operários ou do protagonismo feminino, e a conquista de direitos. A história mostra para a gente que todos os direitos que a gente consegue, né, como os direitos trabalhistas, o direito das mulheres, dos negros, dos LGBT, dos indígenas, eles se constroem com muita luta, né, com enfrentamento do padrão mais estabelecido, que nem sempre é de muita inclusão, né? Ou seja, todos os direitos eles são resultado da luta de muitas pessoas e mesmo da vida de algumas pessoas que tiveram que entregar para a causa da ampliação dos direitos. No caso das mulheres, isso foi bastante forte e ainda é uma discussão muito necessária, porque a desigualdade de gênero ela persiste no Brasil. Vou até te fazer um convite para você fazer uma pesquisa sobre esse tema, que existem muitos dados que corroboram para essa desigualdade, infelizmente, entre homens e mulheres até hoje, e acho que isso é uma realidade que a gente tem que enfrentar. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.